Olá a todos os espectadores da TV Regional. Estamos iniciando agora neste momento, como tem sido aí de praxe nesses últimos meses. Não poderia deixar de ser importante esse momento que o debate regional vem proporcionando, de conversar com as pessoas que estão se postulando aí nesse momento de política que vem se aproximando na nossa região, tentando abranger, é claro, o máximo de cidades possíveis, naquelas das quais a TV Regional participa. Hoje na cidade de Cordeiro, né, sendo recebido aqui pelo nosso amigo Davi. Davi Lindgren. É um nome que às vezes eu confundo com Lengruber, que eu confundo com Lindgren. Lindgren. Davi Lindgren, conhecido como Davizinho, da Micromax, da Unicesumar, sempre muito envolvido com as causas da educação, da saúde, muito interessado aqui na região, sempre com vários aspectos que nós vamos conversar aqui nessa entrevista. Davi, primeiramente, obrigado aí por receber a gente. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, né, a audiência da TV Regional. Agradeço, né, a sua presença, o seu convite, né, que de pronto atendimento, né, falei, pode contar. Você é um amigo de longa data e fico feliz em estar recebendo você aqui na minha casa, né, e poder estar passando um pouco, né, mostrando um pouco de quem é o Davi, né, o Davi da Unicesumar, o Davi da Micromax, o Davi apaixonado pela educação, o Davi que sempre fez política, né, na nossa região, trazendo para cá não só recurso, mas trazendo para cá a visão do governo estadual, do governo federal, né, para as demandas da nossa região, mas hoje mais focado na minha cidade, né? Eu tenho um sonho e eu costumo dizer que quem tem um sonho, ele tem que correr atrás e tem que fazer ele acontecer. Já realizei bastante sonho na minha vida, né? A universidade era um sonho, não só um sonho meu, mas tenho certeza que de muitas pessoas que sempre quiseram ter acesso à educação, né? Que buscavam uma qualidade de vida melhor e eu pude proporcionar isso. E para mim já é um sonho realizado poder transformar a vida das pessoas através da educação. Mas eu tenho um sonho realmente de devolver para Cordeiro tudo aquilo que Cordeiro me deu, né? Me deu ao longo da minha vida, as pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim. Tem pessoas que me acompanham, né, há anos e anos, que para mim são... E eu tenho um princípio que é inegável e para mim é inegociável, que é o princípio da honra. Todas aquelas pessoas que acreditaram em mim, que me apoiaram, que me ajudaram, que fizeram chegar onde eu cheguei, né, eu os honro, né, porque a gente tem que ter esse princípio dentro do nosso coração. Porque aquela pessoa que nos estende a mão hoje, né, a gente jamais pode esquecer, né, porque um dia a gente sabe que a vida ela é passageira e um dia a gente vai levar para onde a gente for, né, que eu tenho certeza que nós que somos cristãos, a gente acredita que, né, o nosso lugar é o céu. A gente vai levar sempre a crença das pessoas em nós e eu me preocupo muito no que eu vou deixar, porque o que nos faz ser imortal nessa terra é a lembrança. Se fizermos coisas boas, seremos lembrados. Agora, quando fizermos coisas ruins, né, qual o legado que a gente vai deixar? Davi, assim, eu lembro de você, assim, cara, há muito tempo atrás, né? Talvez eu lembro de você, nem era da política mesmo. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com você foi realmente nessa área de educação, né? E todas as vezes, desde que eu te conheci, que a gente parou para conversar, foram sempre conversas longas, né? Você sempre foi muito, assim, informado. Isso sempre me chamou muita atenção, assim, sabe? A forma como você sempre trouxe muita informação para as conversas que eu tive com você. Sempre percebi você um cara assim, muito atento e muito bem informado. A questão é o que eu falo. Não vim de família rica, né? Sempre eu tive que começar a trabalhar cedo. Talvez tenha sido na Micromax mesmo. Sim, foi na Micromax. E quando eu voltava do Rio, e naquele momento, né, eu sempre tive muito ligado à questão da educação profissionalizante. Fui um dos primeiros aqui na região a trabalhar com designer, trabalhar com games. E eu tinha essa ânsia, né, essa vontade
de dar essa oportunidade para cá, porque era difícil. Eu para fazer um curso, foi quando eu fui trabalhar no Rio. E aí que eu tive a oportunidade de fazer. E aí eu sempre faço esse parâmetro, né, essa analogia em relação, né, eu me lembro que eu estava, né, com 18 para 19 anos, eu estava precisando trabalhar. Eu sou desenhista nato, né, de nascença, e fazia charges para jornais, essas coisas todas, e Mauricinho, né, falecido Mauricinho, gostava muito das minhas charges, e um dia me chamou para poder, foi Macuco, me chamou para poder fazer a parte de... Você chegou a trabalhar com Alceu? Sim. Ah, tá. Foi um dos primeiros chargistas, foi o único chargista do Jornal Momento. E a gente trabalhei com o Alceu, e do Alceu, no Jornal Momento, eu fui trabalhar na prefeitura com o Maurício. Isso em 2000 e... Fica quieto, senão você vai falar... 2001? 2001. Por aí, não é? Na época não tinha YouTube, né? Então você tinha que... Naquele momento eu sabia desenhar, e até a gente brinca que a prefeitura era ali perto da praça, e ficava uma luz acesa ali, era eu de madrugada, aprendendo o programa para poder realmente... E dali, naquela época não tinha YouTube, né? Não tinha essa facilidade, não tinha tutorial, não tinha nada disso. A gente é daquela geração que, né, a gente estava conversando aqui em off, né, nos bastidores, e que eu tenho estudado muito sobre a questão da geração, né? Geração X, os baby boomer, né, que são as gerações anteriores à nossa, a geração Z, que é a geração que está aí, né? Então eu tenho estudado muito sobre isso, e a nossa geração, que é a geração X, que ficou entre o X e o milênio, né, que a gente é antes da internet, e a gente se adequou à internet. A do milênio nasceu praticamente com a internet. A geração Z realmente já nasceu com o celular. Já está sendo moldada por isso. Ela já nasce, a criança eu acho que já nasce com o dedo riscando a tela, né? Mas e principalmente aqui, né, cara? Assim, eu fico imaginando, você como estudioso, né? Como é que vamos dizer assim, a gente na época, na minha época, não quero me revelar muito, mas eu cresci na frente de uma televisão, né? Com alguns gibis espalhados pela casa, vendo Pica-Pau, vendo He-Man, Thundercat. De repente veio o Chaves, ali apareceu, fez muito sucesso, né? E a gente foi navegando em toda essa coisa quando apareceu aquela coisa do blog. Então eu tô puxando essa história porque eu gostaria até de saber a sua opinião quando eu falei sobre essa questão de ser muito bem informado, exatamente que assim, os profissionais dessa área, no seu caso como cartunista, desenhista, e tendo que estudar, aprimorar, conhecer programação, conhecer programa de computador, tanto que você inovou e está com a Micromax hoje, que não era fácil. A gente viu várias empresas da região surgirem com esse nicho e não tiveram assim, não conseguiram permanecer no mercado, né? Essa geração precisa se informar muito, né? E eu fico imaginando assim, realmente, e até te perguntar, como é que você enxergou essa evolução toda? Porque você exatamente pegou isso. Eu imagino que para você publicar aquilo no jornal, como é que era a prensa na época? Não tinha, você tinha que mandar isso. Eu não sei nem como que você mandava na época do jornal. Eu lembro que na época que eu tive revista, a gente tinha que gravar isso num CD ou num DVD. Você ainda pegou CD e DVD. Eu peguei o Zip Drive, eu peguei disquete. Eu ainda brinco. Antigamente, para a gente instalar o Windows XP, eram 10 disquetes que você colocava. Se um desse pau, você perdia a formatação toda. Mas o que aconteceu, né? Eu desenhava com nanquim, né, ou caneta normal. E para quem, né, desenha no papel, por exemplo, que eu faço uma coisa que uma coisa que eu curto muito, né? Todo Corpus Christi teve vezes de eu fazer 3, 4 tapetes, né? E o pior é desenhar no chão, né? Legal. E você dimensionar aquilo, mas ali no papel a gente faz, e o chargista ele traz essa veia cômica, né? Então você tem que analisar o contexto, principalmente, e crítica, né? E até, né, fazer uma homenagem, né? Um dos caras mais politizados do cartoon é o Ziraldo, que faleceu essa semana. E ali ele deixou um legado muito importante, no qual nós que, né, fomos cartunistas, que somos desenhistas, que trabalhamos com a criatividade. O Ziraldo é um excelente exemplo nesse sentido do Pasquim, porque ele transformou as artes e os artistas ao redor numa forma de comunicação
e no momento de repressão, Sim. aonde ele comunicava sem precisar. E que corrobora o que eu estou tentando colocar, que assim, pô, precisa de muita informação. A comunicação, ela demanda de muita informação. Você tem que estar ouvindo tudo em vários aspectos para você conseguir dimensionar um conceito na hora, e seja no desenho, seja num texto, né? E inclusive até mesmo na formação de jovens, a partir da proposta que você teve com a Micromax, e hoje é a universidade, né? Então você acompanhou essa evolução toda, né? Eu, assim, Duda, igual, por exemplo, a Micromax, a gente... Por dentro. Eu digo assim, por dentro, você acompanhou por dentro, entendendo a programação, entendendo programas, entendendo a evolução do Windows, entendendo. Isso é muito interessante. Como eu estava te falando, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive em Macuco. Depois dali, eu saí para trabalhar para os 4 grandes clubes do Rio, de 2003 a 2006, com licenciamento de marca. Então, comecei no Fluminense e depois pegamos a conta do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, né, do meu Vasco. E foi o que começou a me... Ali eu comecei a ter acesso a cursos, porque a gente não tinha aqui, né? Isso para mim sempre foi um incômodo, porque tudo chegava... Tinha um lag aqui na nossa região, por ser interior, então isso me consumia, porque realmente assim, eu comecei a ter acesso lá embaixo. Quando chegava aqui, por exemplo, quando eu comecei... Quando eu entrei aqui em Cordeiro, quando eu comecei a trabalhar com informática, o pessoal ainda estava no Windows 98, isso em 2006, 2007, né? Então, tipo assim, você ainda tinha um atraso muito grande em relação aos programas, você ainda tinha muita dificuldade para as pessoas terem acesso a tutoriais, a apostilas. Então, quando eu fui trabalhar na Microcan, na época, foi para poder implementar os cursos de web design, que era com o Léo na época? Você foi... Não, com o Sávio. Com o Sávio, irmão de Léo, né? Isso. E tem muitos anos que eu não vejo o Sávio, cara. E ele tinha foi uma grande, né? Rapaz, é verdade. Foi um grande curso, né? Ele foi precursor aqui. Sim, exatamente. Mas ele vendia muito computador, mas foi aquela meia estação, quando os computadores começaram a se popularizar, porque antes o computador era quase comprar um carro. E então as grandes lojas, magazines também começaram a vender e os cursos estavam um pouco obsoletos. Então vim para colocar aí no final daquele ano de 2007, ele me faz a proposta de comprar a unidade de Cordeiro. E na época eu aceitei na hora, era minha vocação, era, né, aquilo que eu era chamado, né, trabalhar com educação, ensinar... Aí Microcan virou Micromax. Virou Micromax. Né, que o máximo ensino profissional e tecnológico. Foi quando eu criei a Micromax. Caraca, e a gente está aí até hoje. Como você falou, né, tinham outras. E a gente se perpetuou, o Eduardo. Claro, pela competência na gestão. Né, eu passei por eu acho que todas as crises possíveis que qualquer empresário hoje no Brasil vive. Mas eu acho que eu perpetuei e ainda continuo, né, com a Micromax, e hoje a gente está muito maior, né, em termos de... Eu trouxe para Cordeiro a primeira universidade. Havia-se uma promessa, cada prefeito que entrava, eu vou trazer a faculdade, e nunca trouxeram. Eu trouxe no ano de 2018, né, a operação nossa da universidade começou em 2 de janeiro de 2019, né? Foi no final do ano que eu fui, 2018, 2019, oficialmente a gente começa... Na hora lá vem a pandemia. Aí vem a pandemia e foi onde a gente cresceu. Por incrível que pareça, foi onde eu aderi aos híbridos. Além, né, de mais de 100 graduações e pós-graduação na área AD, eu trago um desafio que é sair da Micromax, que antes abrigava a universidade, era uma parceria, e levam para um prédio de 3 andares com os híbridos, né, na área de engenharia, que era outra. Mas aí você fala assim, é uma aposta. Não, eu sabia o mercado que eu tinha. Né, eu já era especialista no ensino no ensino da tecnologia em AutoCAD, SketchUp, toda essa parte. Aumentou o leque. Aumentei, eu sabia qual era a responsabilidade que demanda, né? Porque sim. É um outro nível de ensino, um outro nível de diplomação, mas... Não, eu só realmente... Eu tinha um profissionalizante, trouxe a graduação. Hoje a gente tem, né, como eu falo para você, hoje a gente tem em Cordeiro, chegamos a 1.000 alunos, né? Uma cidade que
até 2016 a gente enviava 408 estudantes para Nova Friburgo, 5 ônibus. Hoje você vai em um ônibus, é uma van, é muita coisa. Então a gente, além de tudo, o emprego gera emprego dentro do município, a gente absorve toda a demanda da região. Hoje a gente conta com Cordeiro, Bom Jardim há 2 anos, né? 5 para 6 anos de Cordeiro, 2 anos e pouco de Bom Jardim, e recebemos agora a incumbência da gestão de Nova Friburgo. E assim, tudo bem. Então, dentro de todo esse aspecto, foi dentro do jornal o momento que te surgiu essa veia da política? Foi ali que você começou a trafegar esse envolvimento para você, e dali você percebeu que isso te interessava? Como é que, ou você sempre gostou de política? Como é que... Eu sempre assim, eu nasci num berço político. Meu pai, eu sou de Niterói, eu vim para Cordeiro em 95, quando... Você nasceu em Niterói? Nasci em Niterói. Eu também nasci em Niterói. Meu pai fez a campanha de Jorge Roberto Silveira, Moreira Franco, Brizola, entre outros, né? Papai era coordenador político. Talvez isso tenha a ver com a minha capacidade de arregimentar politicamente, entender o cenário e distribuir a questão política. Foi assim que eu cresci com ele, indo com ele para reuniões com grandes políticos hoje, né, muitos que já se foram, Dornelles, entre outros, né, e vendo as gerações. Participei no ano de 90, nos movimentos estudantis. Em 90 eu assumo a Secretaria de Esporte num grêmio do Henrique Lage, em Niterói, e participei dos movimentos estudantis de Lei do Passe Livre. Eu saía para ir em passeata, isso em 90, eu tinha 11 anos, né? E aí começa a galgar, vem para Cordeiro, né? Assumir grêmios lá embaixo, mas naquela abertura, né? Que eu vivi aquela abertura também. Mesmo muito novo, a gente sabia que o clima estava mudando, né? Que os jovens estavam começando a se tornar protagonistas. No interior, isso não assim, a gente via pela TV, né? Mas lá era quase, virava até vamos dizer assim, um momento de família, né? Porque você tinha a UF ali, você tem um grande berço da política, né? Eu me formei pela UF. A UF ela é efervescente, então a gente estava muito próximo dali. E assim, movimenta demais o município de Niterói. De Niterói. E assim, é um município politizado tanto quanto Cordeiro. E quando eu vim para Cordeiro em 95, por causa, né, do Hi-Fi, eu vinha pra cá final de semana, a gente vinha pra Cordeiro, era assim. Como assim? O que tem um Hi-Fi com isso? Meu pai e meu tio construíram o Hi-Fi, E aí eu vinha todo final de semana, né? Aquela coisa. O Hi-Fi. O Hi-Fi foi bem assim. Foram 3 marcante. anos, né? Foi. Eu acho que o Hi-Fi foi a primeira, vamos dizer assim, primeiro momento que a região experimentou essa coisa da boate. Que o pessoal vinha pra cá de Friburgo. Exatamente. A gente tinha pagode, começava sexta, sábado. Porque eu tô tentando lembrar de onde eu te conheci. Eu já tô em dúvida se foi no Jornal Momento. Eu já tô em dúvida se foi da Microcan. Eu já tô em dúvida se foi do Hi-Fi, mas vai lá, continua. Aí em 97 eu começo a estudar no Antônio Pecchio, né? E ali em 97, fui fazendo as minhas amizades. Em 98 a gente tem a eleição do Grêmio. Aí eu quis imprimir o Grêmio no município. Tava começando essa coisa do Grêmio nos colégios. E a gente ganha a eleição, né? 479 votos contra 118 da outra chapa. Eu lembro até hoje, chapa X e chapa Integração. Só não vou dizer, né, quem era a chapa perdedora, quem era, porque a gente tem que... Né? Mas assim... Isso em Cordeiro. Isso em Cordeiro. E aí, né, Rodrigo, né? Rodrigo Romito era meu vice-presidente no Grêmio. Ficamos 5 anos. É sério isso? Caraca, 5 anos como... 5 anos. Doideira, hein, Davi? Que história bacana, mano. Eu tô gostando disso. Festa da Primavera, tudo. A gente, até hoje, eu tenho uma relação muito próxima com o Antônio Pecchio. Tem tudo a ver com a nossa geração, né? E assim, principalmente porque assim, cara, eu fiz muitos amigos em Cordeiro, cara. Pô, eu sempre... Às vezes, eu sempre me perguntei por que às vezes tinham pessoas que tentavam confundir o relacionamento entre Cantagallo e Cordeiro, porque, cara, eu sempre fui tão bem tratado em Cordeiro. E eu lembro, assim, que eu sempre
sempre fui muito bem recebido, sempre fiz muitas amizades aqui. E isso tem muito a ver, cara, com essa etapa que você falou das gerações. Isso tem muito a ver com a nossa geração. Sim. Você está descrevendo perfeitamente o que foi o amadurecimento dessa geração. Muito interessante. Pode continuar, desculpa. Porque igual você falou, né? A gente sempre teve... Cantagallo e Cordeiro sempre foi muito próximo. Hoje está cada vez mais próximo. Já é cornubado. Já. E eu acho que assim... eu sou isso a gente vai chegar nesse assunto, mas eu acho que nós temos que defender nossa região. Totalmente. Entendeu? Acho que... Não afastar. Sim, exatamente. Não afastar. Porque eu percebo hoje que assim, existe um distanciamento desnecessário, um distanciamento até, vamos dizer assim, pô, me fugiu para mais, até prejudicial, até danoso, até... Porque o que acontece? Isso daqui só vai funcionar se unir. No fórum que eu fiz na época da pandemia, um fórum de integração e desenvolvimento, eu falava isso, e isso é uma coisa que eu discutia lá na LERJ enquanto assessor parlamentar, né, e com deputados federais, deputados estaduais. Eu sempre falo isso e vou bater nessa tecla. A nossa região individual, ela no cenário político, ela pode parecer que ela é pequena por causa de cada município ser pequeno em voto. Mas se você unir toda a nossa região, esses 10 municípios da nossa bacia, não estou falando em Friburgo, estou falando de Friburgo para cá, nós temos um potencial de eleger governador, porque se você analisar desde Garotinho para cá, os governadores foram eleitos pela nossa região. A nossa região fez diferença na hora de definir uma eleição para um ou para outro. E a nossa região é uma região forte. Se a gente pegar, por exemplo, Sumidouro, é o 4º PIB do estado em produção agrícola. Entendeu? Se você pegar o Macuco, a gente tem uma produção leiteira que absorve hoje de Quissamã e de outros lugares. Então, assim, eu sempre pesei essa questão da nossa região. Por quê? Porque a nossa capacidade de desenvolvimento e de trabalho é muito grande. O potencial é real.